E agora falando do Corinthians, porque o Corinthians recusou um patrocinador. É isso mesmo, informação trazida pelo Samir Carvalho do UOL. O Corinthians recusou um patrocínio por medo de virar memes de torcedores rivais e até mesmo de oposicionistas dentro do clube. O Corinthians recusou um patrocínio de uma importante empresa de comércio online, a Shopee. De acordo com o Samir Carvalho, o Corinthians e a empresa de comércio online negociaram valores para que a empresa estampasse a sua marca na camisa do clube paulista. Pessoas do grupo do presidente Augusto Melo alegam internamente que o valor era considerado muito bom e até criticaram o mandatário pela rejeição. Inicialmente, o patrocínio seria pontual para o duelo do Corinthians contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas já existia conversa e interesse da empresa em ser a patrocinadora fixa na camisa do Corinthians. No entanto, a diretoria do Corinthians recuou com medo de alguns memes, do tipo, diretoria Shopee, presidente da Shopee, time da Shopee, entre outros. O Corinthians não encerrou as negociações, mas esfriou a relação com a marca por temer essa repercussão negativa. Então tá aí, essa é uma das informações desse Corinthians, mais uma, fora de campo, da atual administração, Vanderlei Nogueira, e essa preocupação, com uma empresa que estava disposta a patrocinar o clube, Vanderlei Nogueira. Por que seria motivo de crítica? O Corinthians ficou com medo de virar meme em rede social. Mas... essa foi a preocupação da diretoria do Corinthians. Eu assim, se eu tivesse ali no comando, eu não teria essa preocupação. Eu não. Aceitaria esse patrocínio. Fácil, uma empresa importante. A empresa é legal ou é ilegal? É legal. Tá, passou na primeira pergunta. Foi analisada pelo compliance? Porque esse negócio de compliance não é só nominho. Se levar a sério, ele pode ajudar a você, como instituição, como empresa, como clube, evitar grandes lambanças, Inclusive, vincular a sua imagem a um parceiro que pode prejudicar profundamente a sua marca no mercado, Então, passou, é ilegal ou é legal? É legal, ok. E aí, a reputação? Tem segurança? Vamos receber em dia? Enfim, o que se fala dessa empresa? Então, por que não? A não ser que surja uma informação, eu desconheço, que poderia provocar algum problema, que já teve, Recuando um pouquinho no tempo, quando fizeram um acordo com a Taunsa, não é isso? Taunsa, Não é isso? Que fizeram um carnaval e deu no que deu, Então, mas se a preocupação é porque alguém vai criticar o acordo, só se tiver um motivo bem fundamentado, para evitar que o Corinthians feche um negócio, o Corinthians que comprovadamente precisa de receita, para pagar contas passadas, pagar salários, essas coisas todas em dia. Então, eu não sei exatamente qual é o problema que impediu que a direção do Corinthians, se realmente tivesse nas mãos uma proposta importante, de recuar. É isso. Você me fez lembrar aquela coletiva do Augusto Melo, que ele questiona pessoas ali do staff se um dos patrocinadores do Corinthians estava com a situação regular, Se tinha alguma irregularidade, Você me perguntando agora, eu lembrei disso. Então, já pensou, chega numa dessas, Enfim. Mas então, eu também, nesse caso aqui, pelo menos eu não vejo problema. Claro. A não ser que tenha uma coisa grave que surja nas próximas horas. Mas eles deveriam tomar essa atitude. Aliás, o Corinthians deveria ter tomado essa preocupação já há muito tempo, para evitar o que já aconteceu no passado. E a administração atual da mesma maneira. Tomar um cuidado. Agora, se é um cuidado excessivo e tal, acho bom. Aprovado, fecha o negócio. O Corinthians precisa de dinheiro. Tá aí, o Corinthians do presidente Augusto Melo. Outra informação que chega aqui, o Mauro César tinha trazido essa informação no início da semana. O Cuiabá alegou ter sofrido um calote, O Vene Casagrande que traz também essa informação. O Cuiabá alegou ter sofrido um calote do Corinthians na venda do volante Ranielli e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para receber o valor. No contrato firmado no fim de 2023, o Corinthians se comprometeu a pagar a compra de Ranielli em 4 prestações. Entrada de 800 mil euros, paga em janeiro, 400 mil euros até 1º de agosto, 400 mil euros até 30 de novembro e 900
mil euros em julho de 2025. A parcela que venceu no início deste mês, que na cotação atual é de aproximadamente 2,4 milhões de reais, não foi quitada ainda pelo Corinthians. Mauro César, Corinthians que tem o Fluminense amanhã pelo Campeonato Brasileiro, mas continua no noticiário com essas informações aqui, né, que dizem respeito à organização do clube, né, a parte da diretoria, né, a parte estrutural do Corinthians. Isso aí já é um meme. É um meme constante do Corinthians. O Corinthians é ironizado por torcedores rivais justamente por isso. Porque não pagou um, não pagou o outro, transfer ban, né? Isso já é um meme. E isso é muito mais sério, né, do que qualquer outra questão. Um clube dessa importância que é citado frequentemente no noticiário como mal pagador, clube que não paga. E nesse caso tem um agravante de o Cuiabá estar na mesma disputa do Corinthians, que é para fugir do rebaixamento para a segunda divisão. Então o Cuiabá vendeu um jogador para o Corinthians, não recebeu o dinheiro e esse jogador reforça o Corinthians e automaticamente enfraquece o Cuiabá. Se tivesse fair play financeiro no Brasil, algo seria feito. Como não tem, é o vale tudo de sempre. É um absurdo, mas pelo menos num determinado detalhe, eu acho que o Cuiabá foi bem, né? Porque ele se cercou com cláusulas que o protegem e que colocam o Corinthians numa situação ainda pior do ponto de vista financeiro. Uma coisa é você atrasar uma prestação e pagar uma multa. A outra é pagar uma multa muito alta e você ter as outras vencendo antecipadamente, que é o que acontece, né? Pelo que informou ali o Vene Casagrande esses dias. Ou seja, todas as parcelas futuras, elas vencem automaticamente ao atrasar uma delas. Então, piorou a situação. O que era para pagar no ano que vem, final do ano, tem que pagar agora. Ah, não vai pagar agora, mas vai ter a cobrança, tá ali, né? E sabe lá onde você vai parar. Amanhã toma outro transfer ban e tá tudo bem. Já virou rotina. Alguns clubes criaram, né, essa cláusula anti-calote, né, nas negociações mais recentes com o Corinthians, né? E aí tem um agravante, né? Aí fala assim, não, o Corinthians vai correr para pagar o Flamengo pelo Hugo, porque quer colocar o Hugo em campo no jogo dos dois, que é dia 1º de setembro. É aniversário do clube até, né? Do Corinthians. Ah, legal, bacana. Então, para contratar o seu goleiro para que ele jogue, você tem dinheiro. Para pagar o clube que você está devendo, não tem dinheiro. Quer dizer, tudo a seu favor. Balotelli, né? Também. Pois é. Que não é um jogador que ia chegar, né, um salário, digamos, fora daqui dos padrões, até acima dos padrões. Não veio o Balotelli, mas veio o Thales Magno, emprestado, estava nos Estados Unidos ganhando em dólar. Nunca é barato, gente. Nunca é barato. Aí tem dinheiro. Mas é o outro que contratou. A história do Fausto Vera se arrasta até hoje. A gente não sabe pagaram, não pagaram, como é que ficou, foi para o Atlético Mineiro. Até procurar saber se teve uma definição. Se o Galo vai assumir a dívida, não vai, como é que fica essa história toda também do Fausto Vera, que foi para o Atlético Mineiro para trabalhar com o Milito, que ele conhece muito bem. Trabalharam juntos na Argentina, agora, né, trabalhando também juntos no Atlético Mineiro. Corinthians que visita o Fluminense amanhã pelo Brasileirão. Corinthians que voltou a vencer após emendar 5 partidas sem vitória, 4 empates, 1 derrota para o Atlético Mineiro, mas venceu o Bragantino na Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece já na terça-feira em Itaquera, Corinthians e Bragantino, às 21h30. E quem se classificar pega o vencedor do duelo Rosário Central e Fortaleza. E acho que o Corinthians, até focado na Sul-Americana, é claro, construiu uma vantagem, 2-1 no primeiro jogo, mas é uma sequência de jogos. O Corinthians, a gente até apresentou os números aqui outro dia, né, do Corinthians jogando em Itaquera. O aproveitamento do Corinthians cai ano após ano, tanto que o aproveitamento do Corinthians em casa nessa temporada já é o pior do Corinthians jogando na Arena, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, no ano passado já estava ali caindo de 50% para 40% e agora já reduziu ainda mais, acho que de 47% para 40%. 48%, né, Kaique? 48%. Ano passado acho que fechou em 51% e agora 48%. É isso mesmo. Então, o aproveitamento do Corinthians está caindo, o torcedor faz sempre a sua parte, a fiel torcida vai lá, empurra, incentiva, sempre 40 mil pessoas, estádio lotado, mas o time não tem conseguido corresponder em campo, Bruno Prado. E esse é um jogo bem importante que o Fluminense também está brigando lá embaixo. E é mais um jogo, né, que entra naquilo que o Mauro falou, que eu concordo. É mais um jogo que é muito interessante, só que ele está jogado ali no meio de um monte de jogo. O Fluminense tem o Grêmio, o Corinthians tem esse duelo com o Bragantino. O Corinthians, na Sul-Americana, está colocando um time misto. Mas é um jogo muito bom porque são dois grandes clubes do futebol brasileiro na luta contra o rebaixamento. E agora no confronto direto, entre eles o atual campeão da Libertadores da América. Então é um jogo fundamental para os dois. O Fluminense tem um time melhor que o Corinthians,
E acho que tem um certo favoritismo. O Corinthians vai ter uma sequência bem pesada agora no Campeonato Brasileiro. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas, que o Corinthians, ele depois do Fluminense, que é um jogo difícil, ele vai ter, talvez eu erre a ordem aí, mas ele vai ter Fortaleza, Flamengo, Botafogo e São Paulo. Né? São os próximos 4 adversários, talvez em um jogo aí, uma ordem invertida, mas são esses os próximos adversários. Então, é um momento decisivo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Fortaleza fora, aí tem Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo, Botafogo fora, Atlético Goianiense, São Paulo fora, São Paulo no Morumbi. Tem o Atlético Goianiense no meio aí, né? Isso. Antes do São Paulo, né? Aí tem Internacional, que também é jogo difícil, Atlético Paranaense, Cuiabá fora, Palmeiras, é a sequência do Corinthians aqui, Vitória fora. Você puxa aqui, não tem nenhum jogo fácil pro Corinthians, hein? Cruzeiro aqui, ó. Você puxa a sequência do Corinthians, ó, a gente não tá falando nem dos próximos 5 jogos, a gente tá falando aqui pelo menos dos próximos 10 jogos. Só tem jogo difícil pro Corinthians do Ramon Dias. Tem jogos a menos, né? Não tem? Então, assim como outros times que estão ali, né, brigando. Isso. E nesse momento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está melhor. Os dois estão na pindaíba, na zona do rebaixamento, no maior sufoco. As torcidas estão com o coração apertado, porque para time grande, time tradicional, viver esse perigo de rebaixamento é extremamente doloroso. Então, nesse momento, o Fluminense está melhor no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, de 15 pontos, dos últimos 15 pontos disputados, Pedro, ganhou 12. O Corinthians, dos últimos 15 disputados, ganhou 6. Então, nesse momento, é esse o cenário. Joga no Rio de Janeiro o Corinthians. Já é mais um degrau de dificuldade, né? Aliás, esse final de semana é uma rodada, vocês já destacaram aqui quando falaram do Parimate, e é verdade, é uma rodada extremamente importante, com jogos importantes, e que pode mudar a classificação do Campeonato Brasileiro. Logo no início do programa, eu lembrei que, falando do Flamengo, olha, com esse cenário todo, a rodada pode terminar com o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Né? E outra coisa, dependendo o que acontecer, a liderança pode ser do Fortaleza. Sim. Fortaleza pode terminar a rodada líder do Campeonato Brasileiro, porque se ele ganhar do Bragantino, joga contra o Bragantino, ele vai para 45 pontos, assume a liderança. Se Botafogo e Flamengo empatarem, o Flamengo e o Botafogo não conseguirão assumir a liderança. É muito importante essa rodada, ela vai dar grandes emoções aí para cima e para baixo na classificação, Pedro. Foi aquilo que a gente falou, né? O Corinthians em casa tem 48% de aproveitamento e o jogo lá no Rio de Janeiro, né? O aproveitamento do Corinthians cai para 15%. Apenas uma vitória fora de casa em 11 jogos, 8 derrotas. Sofre mais do que o triplo de gols do que marca quando joga na condição de visitante, mas é aquilo, porque o Fluminense tem Libertadores e o Fluminense está precisando reverter uma desvantagem. E o Fluminense está na zona de rebaixamento. Até fica a pergunta qual vai ser a prioridade. O Thiago Silva, inclusive, foi preservado. Vai jogar contra o Corinthians? Não vai jogar contra o Corinthians? O Thiago Silva que voltou e voltou muito bem ao Fluminense. E também tem outro detalhe aqui. Em nenhum momento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu somar mais pontos do que jogos disputados. No máximo, ficou empatado, algo que aconteceu nas rodadas 18 e 19. A maior porcentagem de pontos que o Corinthians conquistou nesse Brasileirão foram 33% dos pontos. Para somar 45 em 38 rodadas, a equipe precisa ter um aproveitamento de 39. Precisaria subir o aproveitamento de 33% para 39% dos pontos. Neste Brasileirão, o Corinthians tem apenas 3 vitórias em 11 partidas disputadas, né? 48% de aproveitamento, isso jogando em casa, embora tenha perdido pouco, com apenas uma derrota. Botafogo, foram 7 empates. Galo, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Bragantino. Isso jogando em casa. Fora de casa, apenas uma vitória em 11 jogos, 8 derrotas, 15% de aproveitamento e sofre mais do que o triplo de gols do que marca, do que produz. O Corinthians do Ramon Dias, que soma pelo timão 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 10 gols marcados, 8 sofridos, 51% de aproveitamento. É o Coringão, hein? O Coringão que tem também a Copa Sul-Americana, se divide entre as competições e
já na terça-feira, o jogo em Itaquera contra a equipe do Bragantino.